Querido irmão, querida irmã, para esse terceiro domingo da Quaresma, nesse dia 12 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 4, do versículo 5 a 42. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí estava a fonte de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da sexta hora. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: Dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana lhe disse: Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu, dizendo-lhe: Se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem lhe está dizendo, dê-me de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a água viva para você. A mulher lhe disse: Senhor, nem balde tens e o poço é fundo. De onde vais trazer a água viva? Por acaso serias tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, e do qual ele mesmo bebeu junto com seus filhos e seus rebanhos? Jesus respondeu, dizendo-lhe: Qualquer um que beba desta água vai ter sede novamente. Mas quem beber da água que eu vou dar, nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Jesus lhe disse: Vá chamar seu marido e volte aqui. A mulher respondeu, dizendo-lhe: Eu não tenho marido. Jesus lhe disse: Você está certa quando diz não tenho marido, porque você teve 5 maridos, e aquele que você tem agora não é seu marido. Você falou de forma verdadeira. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram a Deus nesta montanha e vocês dizem que está em Jerusalém o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse: Acredite em mim, mulher. Vai chegar a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem lá em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vai chegar a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é preciso que aqueles que o adorem em espírito e verdade. A mulher lhe disse: Eu sei que vai chegar um Messias, que se chama Cristo. Quando ele vier, vai nos anunciar todas as coisas. Jesus diz: Eu sou esse Messias. Eu estou falando com você. Nesse momento, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados ao verem Jesus conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que estás procurando ou por que estás conversando com ela. Então a mulher deixou o jarro, foi para a cidade e disse às pessoas: Venham ver alguém que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Todos saíram da cidade e foram ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus: Mestre, come. Jesus disse: Eu tenho para comer um alimento que vocês não conhecem. Os discípulos diziam uns aos outros: Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus lhes disse: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Vocês não dizem que daqui a 4 meses vem a colheita? Pois eu digo a vocês: levante os olhos e vejam os campos, já estão brancos para a colheita.
Quem colhe recebe desde já o salário e ajunta fruto para uma vida eterna. Assim, quem semeia se alegra junto com quem colhe. Pois é verdade o que diz o provérbio: um é quem semeia e outro é quem colhe. Eu enviei vocês para colher o que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos se encontraram com Jesus, pediram-lhe que ficasse com eles. Então Jesus ficou aí 2 dias. Muito mais pessoas acreditaram em Jesus por causa da palavra dele e diziam à mulher: não é mais por causa do que você falou que estamos acreditando, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é de fato o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a mulher sem nome representa todos os samaritanos tidos pelos judeus como idólatras, pecadores. O poço é figura da lei e das instituições. Simboliza a sabedoria, o sentido da vida que todos buscam. Jesus pede de beber. Com isso, derruba 2 preconceitos. De raça, judeus se julgavam superiores aos samaritanos, e de sexo, está conversando com uma mulher. Homens não falavam com mulher em público. Quebrada a discriminação, Jesus provoca na mulher a sede. Ele fala de água viva, seu dom, o Espírito Santo, e ordena à mulher que vá chamar o marido. Ela reconhece Jesus como profeta e entra com o assunto do dia, o Messias. Jesus esclarece que ele é o Messias. Ela, transformada interiormente, começa a divulgar o fato. Muitos samaritanos abraçaram a fé e quiseram que Jesus ficasse mais tempo com eles. Querido irmão, querida irmã, o ser humano é um eterno sedento. Temos sede de amor, de justiça, de paz, de espiritualidade, sede de vida. Jesus é a água viva que pode saciar nossa sede de vida nova. Ao redor do poço, Jesus não apenas dialoga com a samaritana, como também lhe alcança a possibilidade de lhe saciar definitivamente a sede, pois ele é a fonte viva que jorra felicidade e eternidade. Jesus é a resposta à sede dos humanos de todos os tempos. Muitas vezes vamos para outros lugares e nos iludimos, mas só Ele é capaz de responder às nossas profundas buscas existenciais. Como a samaritana, é necessário ir ao poço e manter-se aberto ao diálogo e, consequentemente, ao aprendizado. Pensando bem, temos muita sede de Deus. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia: Jesus é a água viva que sacia a sede de vida. E encerrando este momento, reze comigo. Ó Jesus, Salvador do mundo, tu conheces profundamente as carências do coração humano. Vem preencher nosso vazio interior. Sacia nossa constante sede de fé e amor. Atende nossa busca de afeto e amizade sincera. Realiza nossos sonhos de esperança e paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse terceiro domingo da quaresma, nesse dia 12 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos. Primeira leitura, Êxodo, capítulo 17, 3 a 7. Rezar o Salmo responsorial, Salmo 94. A segunda leitura, Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 2, 5 a 8. O texto do Evangelho mais longo,
João 4, 5 a 42. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Êxodo e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. É uma reflexão mais abrangente, né, que abrange todas as leituras. Naqueles dias, o povo, sedento de água, murmurava contra Moisés e dizia: Por que nos fizeste sair do Egito? Foi para nos fazer morrer de sede a nós, nossos filhos e nosso gado? Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Que farei por este povo? Por pouco não me apedrejam. O Senhor disse a Moisés: Passa adiante do povo e leva contigo alguns anciãos de Israel. Toma a tua vara com que feriste o rio Nilo e vai. Eu estarei lá diante de ti, sobre o rochedo, no monte Horebe. Ferirás a pedra e dela sairá água para o povo beber. Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel e deu àquele lugar o nome de Massa e Meriba, por causa da disputa dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: O Senhor está no meio de nós ou não? Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, o terceiro domingo da quaresma nos coloca diante do poço inesgotável de água viva que é Jesus e sacia a nossa sede, nos ensinando, a exemplo da mulher samaritana, a fazer o mesmo com os que ainda estão distante dessa fonte. Há um paralelismo entre os símbolos presentes nas leituras bíblicas deste domingo com o tempo que estamos vivendo, na liturgia e na vida, cheia de desertos, porém com fontes ocultas, aguardando a nossa aproximação, como peregrinos sedentos da misericórdia e do amor de Deus. A água é o fio condutor que costura as leituras deste domingo e nos faz refletir sobre coisas fundamentais para a vida. A primeira leitura do livro do Êxodo relata a caminhada do povo hebreu no deserto rumo à terra prometida. Foram 40 anos dentro dos quais houve momentos de muita aridez, falta de esperança e revolta contra Deus e contra os líderes que os conduziam. Hoje, o texto escolhido para a liturgia traz um desses descontentamentos causados pela falta de água. Sabemos que a água é essencial para a vida. Sem água não é possível viver. Quando a água vem a faltar, falta o combustível necessário para continuar caminhando. É o que ocorreu com o povo hebreu no deserto. Faltou água e eles se revoltaram contra Moisés e contra Deus. Nos desertos da nossa vida, quando algo importante chega a faltar, como por exemplo, um período de dificuldade financeira, a perda de uma pessoa querida, algo que queríamos muito e que não deu certo, etc., há quem se revolte contra Deus. Às vezes, essa pessoa que se revolta contra Deus e com a igreja é gente que frequentava as missas, comungava e até ajudava nas pastorais da comunidade. Porém, seu desencantamento foi tanto com o ocorrido que sua primeira atitude é de revolta e afastamento. Algo similar ocorre no texto de hoje, da primeira leitura. A falta de água faz muitos blasfemarem contra Deus e se revoltarem, mesmo Deus tendo com eles as melhores intenções. Quando isso ocorre conosco, indica que nossa fé é fraca, que nosso relacionamento com Deus não é sólido e não está baseado na confiança, que Deus não passa de alguém que eu manipulo de acordo com as minhas vontades, etc. Mas não é isso que ele quer de nós. Ele libertou-nos para que mantivéssemos com ele uma relação filial, de liberdade e não de escravos. É nos momentos de dificuldade, de sofrimento e de deserto,
da nossa vida que podemos verificar que tipo de relação temos com Deus e qual é o tamanho da fé que afirmamos ter. Vale lembrar que, apesar das nossas incoerências e atitudes que desagradam a Deus, Ele não nos abandona e faz de tudo para suprir as nossas necessidades. É o que vemos na primeira leitura. Deus ordena a Moisés que tire a água da pedra para saciar a sede do povo. Algo que humanamente parece impossível. Tirar água da pedra significa que para Deus nada é impossível. Por pior que seja o deserto que estamos atravessando e a situação que estamos enfrentando, se confiarmos plenamente, ele aponta um caminho, uma solução. É preciso confiar, ter esperança, como pede a segunda leitura da carta aos Romanos. São Paulo, nessa segunda leitura, mostra que a fé justifica a busca, mesmo que essa busca pareça inatingível. Quem que a esperança é que nos move e ela não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Essa fonte inesgotável da água que jorra para a vida eterna, que é o amor de Deus, se derrama constantemente na nossa vida e no nosso coração. Basta confiar, ter fé e esperança. É esse amor que nos aproxima de Deus, por mais pecador e excluído que seja o ser humano. É o que vemos no Evangelho de hoje. Jesus atravessa a Samaria. A Samaria é tida como um lugar de exclusão, uma espécie de deserto. Os judeus não se davam bem com os samaritanos e vice-versa. Jesus, mesmo sendo judeu, adentra esse território e para junto do poço de Jacó. E para junto ao poço de Jacó. Sua parada é estratégica. Ele sabe que os samaritanos são um povo sedento de Deus, porém buscam a água da vida na fonte errada. Jesus, à beira do poço, tem sede, porém a sede de Jesus não é a da água desse poço, mas a sede de justiça, a sede de ver esse povo simbolizado na mulher de cântaro nos braços, tendo vida plena, o que até então não ocorrera. Desse modo, ele manifesta a sua sede à mulher. É a senha para que ela se abra ao amor de Deus e às suas palavras. No primeiro momento, ela se espanta. Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? A mulher não havia entendido ainda o significado do pedido. Era, na verdade, um convite para que ela conhecesse o dom de Deus e a oportunidade que lhe estava sendo dada para saciar definitivamente uma sede de vida que até então aquele povo não havia conseguido saciar bebendo a água de outras fontes que não fossem a de Jesus. Percebe-se aqui que essa tomada de consciência é um processo. Aos poucos, depois de alguns questionamentos e etapas, a mulher vai percebendo quem estava ali diante dela. Quando Jesus a conscientiza de sua condição, vários maridos, isto é, de um poço excluído, que ainda não de um povo excluído que ainda não encontrou o caminho, mas o busca incessantemente. Ela muda radicalmente a sua vida e se torna discípula e missionária de Jesus. Vai anunciar aos demais quem havia encontrado à beira do poço. Muitos samaritanos acreditaram no seu anúncio e foram ao encontro de Jesus. Ao encontrar com Jesus e beber da água da vida oferecida, o samaritano tornava-se seguidor dele e propagava a notícia a outros. O texto diz que Jesus permaneceu 2 dias com os samaritanos e os samaritanos permaneceram, creram com ele. Diante disso, somos convidados nesta caminhada no deserto quaresmal a nos aproximar dessa fonte de água viva que é Jesus e permanecer com ele, como fizeram os samaritanos.
Quem bebe dessa água, que é Jesus, muda radicalmente a sua vida, como fez a mulher samaritana. Assim sendo, o convite desta liturgia é para pararmos de reclamar pelas faltas de que sentimos e nos dirigir à beira do poço onde está Jesus. Ele nos ensinará a encontrar a água que nos sacia da sede de Deus, e saciados seremos multiplicadores dessa boa notícia a todos aqueles que ainda não encontraram essa fonte e continuam a buscar água em fontes erradas. Quem o conheceu, o adora em verdade e em espírito, e não se prende a pequenos detalhes que muitas vezes nos fazem perder de vista aquilo que é essencial para a nossa fé. Querido irmão, querida irmã, encerrando este momento, reze assim comigo, Pai. Tendo encontrado teu filho Jesus, reforça em mim a disposição para me deixar transformar. Amém.